que é para você fundo de clareamento? Né? Pensa um pouquinho e eu vou dizer para você o que realmente é o fundo de clareamento. Fundo de clareamento é residual químico e físico da cor. Basicamente, fundo de clareamento é residual de cor. Então, quando a gente clareia o cabelo, sobra um residual de cor. Né? O clareamento ele é o quê? Ele é a degradação do pigmento natural do cabelo, ou mesmo do pigmento artificial que está no cabelo. Conforme a gente vai clareando, vai sobrando um residual de cor ali. Isso é o fundo de clareamento. Né? Mas o que é residual químico e físico da cor, Felipe? É o seguinte, ó. O residual químico é o quê? É o pigmento mesmo. Então você vai clareando e muitas vezes o que acontece é que a gente não consegue clarear 100%. Então vai sobrar um pouquinho de pigmento ali, seja ele natural, seja ele o pigmento da coloração que tinha nesse cabelo. Tá? E o físico? O físico ele é um pouquinho mais difícil de compreender. Eu vou explicar rapidamente, mas basta você entender que existe esse residual físico. O residual físico da cor é o seguinte. A matéria, né, tudo que a gente vê, nós não vemos de verdade. O que a gente vê é a reflexão da luz naquela coisa. Então, se eu estou olhando essa caneta vermelha aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a luz que está batendo aqui, reflete a cor vermelha, essa luz entra nos nossos olhos, o nosso cérebro interpreta aquilo como vermelho, tá? E esse residual físico da cor, o que é? Mesmo que a gente consiga clarear completamente, que a gente consiga eliminar completamente o pigmento do cabelo, pode ainda restar um residual físico, ou seja, não é mais o pigmento, mas o cabelo mesmo, que acaba, é como se ele tivesse memorizado um pouco da reflexão de onda anterior, e aí ele tem também isso daí. Então, assim, por mais que a gente clareie, a gente ainda pode ter ali um residual físico da cor. Né? Então, não é tão simples assim. Por isso que, por exemplo, tem cabelo que naturalmente é mais difícil de clarear. Ele vai sobrar um fundo de clareamento mais intenso. Tá? Então, vamos que vamos. Olha só que interessante, é nisso que eu quero entrar agora, e a Jenny Freitas falou, em alguns cabelos o fundo de clareamento me engana. Olha a abertura com o descolorante, está perfeito. Na hora que eu retiro, pronto, está lá a cor indesejada. Então, você sabe por que isso acontece? Porque, ó, eu sei que geralmente a gente aprende nos cursos, né, aquela tabelinha de fundo de clareamento. O que você tem lá, por exemplo, né? Vou ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vou pôr aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui 10. Né? O que a gente tem geralmente? A gente tem lá, né? A gente aprende lá, aqui é vermelho, né? Vermelhado e tal. Então, por exemplo, ó, aqui geralmente o que a gente tem? Como a gente aprende? Amarelo claro, amarelo alaranjado, laranja amarelado, laranja, e assim sucessivamente, né? Por que o grande lance aqui, galera, é entender o quê? Que nem sempre é exatamente isso daqui. Nem sempre é exatamente como você estudou, como você aprendeu. Tá? Aliás, é engraçado porque eu nunca consigo lembrar como que é o fundo de clareamento que é ensinado. Por quê? Porque eu sei, e já trabalho com isso há bastante tempo, que o fundo de clareamento ele varia de acordo com cada cabelo. Né?
algumas coisas podem influenciar no fundo de clareamento. Por exemplo, é sabido, tá? Existe até um estudo científico de uma cientista da Unicamp que provou ali que os raios infravermelhos têm o quê? Tem influência na cor do cabelo. Tendem a deixar a cor do cabelo mais quente. O calor tende a deixar a cor do cabelo mais quente. Tá? Então, se você pega no Brasil, geralmente, por que a gente tem aqui mais... Fundo de clareamento ele é mais intenso. Por que a gente tem cores mais quentes aqui no Brasil? Porque é quente, porque é um país tropical. E o calor tende a deixar a cor do cabelo mais quente. Tá? Olha só que interessante. Se fundo de clareamento fosse sempre a mesma coisa em qualquer cabelo, a gente não sentiria essa dificuldade. A gente não teria isso de que no Brasil os cabelos são mais quentes. Não é verdade? Então o que acontece? Por exemplo, quando você pega um cabelo acinzentado, naturalmente acinzentado, e você vai clarear, mesmo que ele esteja aqui na altura de 5 ali, 6, quando você vai clarear um cabelo acinzentado, eu sei porque eu já fiz isso, você percebe, você vai ver que esse cabelo não vai passar pelo fundo de clareamento alaranjado, apesar de que deveria ter um fundo de clareamento alaranjado logo que começa a abrir esse cabelo. Só que ele é acinzentado, então não necessariamente ele vai passar pelo alaranjado. E tem muito cabelo que você pega e clareia, e ele está lá, claríssimo, e ainda tem residual amarelado. Por que isso acontece? Porque o fundo de clareamento ele é variável, ele vai variar de acordo com a genética, né? Então, é claro, tem pessoas que têm na genética um cabelo mais escuro, um cabelo mais quente, ou um cabelo com uma cor mais fria. Então a genética é a primeira coisa que pode influenciar no fundo de clareamento, e a segunda coisa é o clima de onde a gente vive. Então a alta incidência de calor, a alta incidência solar pode vir a mudar o fundo de clareamento do cabelo. Né? Ele pode ficar mais intenso. Então, basicamente, eu sempre falo para os meus alunos nos meus cursos, para a gente trabalhar pelo menos com 3 escalas de fundo de clareamento. Pelo menos, só para a gente ter uma ideia. Mas o que a gente precisa entender é que muitas vezes você vai ter, por exemplo, né, e teve até uma aluna minha que falou, eu aprendi que enquanto tiver amarelo é porque não chegou no fundo de clareamento 10 ou 9. E a verdade é que muitas vezes a gente vai chegar no fundo de clareamento 9, 10 e ainda vai sobrar residual de cor ali mais quente, um amarelo mais intenso. Por quê? Porque por exemplo, se você pega um cabelo que está com coloração em cima de coloração e muito escura, e você abre esse cabelo, mesmo que você consegue chegar lá no 9, 10, você vai ter um residual muito intenso de amarelo, muito quente. Tá? Então, assim, mesmo que você chegue super claro, você ainda vai ter esse residual de cor. Por quê? Porque ele está com muita saturação. Tá? Se você pegar, por exemplo, a saturação, galera, é o seguinte, ó. Se você pegar uma tinta, olha só que interessante, você pegar uma tinta guache, tá? Você pega uma tinta guache lá preta, beleza? Você tem uma certa saturação de cor ali. O que é saturação? É a concentração de pigmento que tem naquela tinta. Tá? Tô falando do guache porque é mais fácil imaginar. E aí depois a gente vai transplantar isso para o cabelo. Então você pega uma tinta guache preta. E aí, quando a gente vai clarear o cabelo, quando você quer clarear essa tinta guache, você faz o quê? Você começa a misturar branco. Né? Você começa a diluir essa tinta preta no branco. Ela vai passar pelo cinza, vai até um cinza clarinho. E a quantidade de branco que você tem que colocar é muito. Por quê? Porque você precisa diluir o preto a ponto dele quase sumir. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é o quê? Ele fica menos saturado. Você pode também dessaturar o guache preto com água. Então, se você põe uma gota de guache num copão de água, ele vai ficar, né, bem diluído.
Quando a gente trabalha com um loiro, então aqui do 8 para cima, 8, 9, 10, o que acontece? A gente tem uma baixa saturação, menor saturação de pigmento. Quando a gente tem uma baixa saturação de pigmento, tudo fica mais fácil, na verdade. Fica mais fácil a gente combater esse fundo de clareamento, né? Então, o que a gente precisa entender é, existem cabelos que vão ter um pouco mais de saturação de pigmento quente e outros que vão ter um pouco menos. E o que isso muda, né? Quando você sabe disso, quando você consegue prever que aquele, por exemplo, se a pessoa tem coloração muito escura, você já sabe que o fundo de clareamento dela vai ser intensificado por mais quente. Então você já toma precauções para não revelar só as cores indesejáveis, né? É claro que cuidando da saúde capilar no processo, etc. Então, por exemplo, você sabe que um cabelo vai ser difícil de você eliminar o residual de cor. O que você já faz? Você já dá uma bombada ali, já bota mais pressão de tratamento naquele cabelo para você, porque você sabe que você vai precisar de mais tempo, você vai precisar de mais clareamento ali, né? Então, basicamente, no fundo de clareamento, nós precisamos entender que tem um fundo mais ameno, um fundo mais médio ali, né, que nem tão ameno, nem tão intenso, e um fundo de clareamento muito intenso. Pelo menos trabalhar com esses 3 tipos de fundo de clareamento, né? Existem infinitos, cada um vai ser mais intenso ou menos intenso, mas só que você entender isso, você já sabe. Você já sabe disso. Então, às vezes, por exemplo, chega num ponto que aquele cabelo, ele não vai... muito dificilmente você vai eliminar o residual de cor, aquele fundo de clareamento amarelado, no clareamento. Por quê? Porque ele já clareou, ele já está no ponto mais claro possível, já está ali na altura de 9, 10. E o fundo de clareamento você vai ter que fazer o quê? Acabar neutralizando ele. Agora, o grande lance de você... Por que a gente estuda fundo de clareamento para início de conversa? Né? Geralmente estuda esse fundo de clareamento pelos motivos errados. Por exemplo, para aprender a neutralizar, você não precisa saber fundo de clareamento. É só você olhar a cor do cabelo que está e jogar a coloração que vai neutralizar aquela cor que está. Mas você precisa do saber fundo de clareamento se você vai fazer, por exemplo, o que eu ensino, que é neutralização futura. O que é neutralização futura? É assim, eu sei que esse cabelo vai revelar um amarelo ovo. Aí, eu sei também que eu preciso usar o quê para neutralizar o amarelo ovo? Eu preciso usar violeta. E aí, o que eu faço? Eu já sabendo disso, eu já usando uma técnica que eu ensino, uma tecnologia que eu ensino, que é para você pigmentar o cabelo enquanto ele está clareando. E aí você faz essa pigmentação já para neutralizar a cor que você já sabe que vai revelar lá no futuro. E aí você não precisa nem matizar depois. É muito interessante isso. E quando você entende a neutralização futura, aprende a usar, né, eu ensino a tecnologia UMC, de ultramicropigmentação capilar, que a gente vai pigmentar o cabelo enquanto ele está clareando. Ao invés de esperar revelar o fundo de clareamento e ir lá e aí neutralizar. A gente já neutraliza enquanto está clareando. E para usar isso aqui, você precisa entender isso aqui. E além de entender essa parada da variação do fundo de clareamento, o que você precisa entender também? Que você precisa de uma técnica de aplicação. Quando o fundo de clareamento é intenso, ele é mais quente, você precisa ter uma técnica de aplicação do descolorante para que você aproveite 100% do poder de clareamento dele. Porque aí o clareamento, né, existe também, você consegue, por exemplo, neutralizar descolorindo? Consegue. Então se você aproveita o máximo de clareamento possível que um descolorante pode ter, você consegue chegar num ponto em que você tem um fundo de clareamento bem mais ameno, mesmo que o fundo de clareamento daquele cabelo seja mais intenso. Você consegue amenizar isso com a técnica de aplicação correta. Juntando com a ultramicropigmentação capilar, você consegue neutralizar o cabelo enquanto você está clareando.
E por que que isso é bom? Isso é bom porque, primeiro, a tua cliente vai dar muito valor para isso, porque ela não vai gastar tanto tempo no salão, porque você não vai precisar matizar, você não vai precisar fazer nada, você vai tirar o papel, tratar o cabelo e acabou. Tchau, já era, já está pronto. E o mais legal é o que? A hora que você faz isso, quando você consegue entregar o cabelo já na cor, a cliente olha e fala, mas como assim, já acabou já? Nossa, mas chegou nessa cor, não vai precisar matizar? Aí você vai poder falar, não vai precisar matizar. E essa cliente, e o mais interessante, essa cor vai durar. A cliente não vai ficar sua refém. Não vai ficar sua refém. Ela vai ficar muito mais feliz, muito mais, virar uma fã sua. Por quê? Porque você conseguiu fazer um cabelo nela que dura mais. Que ela não vai precisar ficar refém de ficar fazendo matização toda semana no salão. E aí você pode focar em outras coisas, na saúde capilar dela. Né? E quando ela vira sua fã, ela vai te trazer mais clientes com certeza. Então, olha só, você pega e consegue então entregar o cabelo sem precisar matizar para a tua cliente, ela fica feliz, ela fideliza e ela pode até te trazer mais clientes. Como que você, então, aí você consegue chegar mais perto da lotação de agenda. E aí o que acontece? O tempo que você gastaria para fazer essa matização, imagina você, que você faz um trabalho de luzes por dia, ou 2 trabalhos de luzes por dia, tá? Por quê? Porque você clareia, você depois faz a matização, depois faz isso, Imagina que você não precisa mais fazer o processo de matização. Imagina o tempo que você vai deixar de gastar. E nesse tempo que você vai deixar de fazer matização, você pode faturar mais. Porque você vai poder botar mais cliente ali, você vai poder fazer um outro serviço. Né? E não é porque você não vai matizar que você vai cobrar menos das luzes, pelo contrário. Geralmente, minhas alunas do Master Blonde, elas passam a cobrar muito mais do que elas cobravam antes. Por quê? Porque é um serviço mais especializado. Então você aumenta o preço, ganha tempo, a tua cliente fica mais feliz, então você lota a agenda, fatura mais por serviço, ou seja, fatura muito mais.